Vamos agora falar de circunferência trigonométrica. Bom, vou começar falando do círculo unitário aqui para vocês, tá? Então, imagine uma circunferência cujo centro dessa circunferência coincide com a origem do sistema cartesiano. Então, dá para visualizar claramente aqui o eixo da horizontal, o eixo X, cruzando com o eixo da vertical, o eixo Y, no ponto zero. E nesse mesmo ponto, então, o centro aqui da nossa circunferência. Do zero até o ponto A, nós temos o raio dessa circunferência, que é de uma unidade. E aí, nós vamos convencionar esse ponto A como nosso ponto zero, tá? Então, percebo aqui as coordenadas desse ponto A é 1, porque ele dista uma unidade de zero até ele, e zero porque ele está sobre o eixo X. Se nós girarmos esse ponto, né, pensando que essa haste é uma haste fixa e nós girarmos ela nesse sentido, de x para y, nós vamos chamar esse sentido de sentido positivo. Toda vez que a gente fizer uma abertura dessa, né, nós vamos estar criando um ângulo central nesse círculo. Então, esse sentido, no sentido anti-horário, nós vamos convencionar como sentido positivo. Já no sentido horário, naquele sentido normal do nosso relógio, nós vamos convencionar dentro da trigonometria de sentido negativo. Aqui nós temos um exemplo, né, de um giro. Então, imaginemos aqui uma haste que foi girada até aqui o segundo quadrante. Tá? Então, saiu daqui, parou aqui e foi anotado esse ângulo interno, né, a abertura dessa haste, marcando aqui o meu ponto fixo, no ponto A, e vou girar até o ponto P. Esse ângulo central gerado foi medido a 120 graus, uma medida em graus, né? Mas nós temos aqui essa mesma medida em radiano. Vocês sabem como é que a gente transforma grau para radiano? Usando uma regra de 3, né? Então, em radiano, o equivalente de 120 graus é 2π sobre 3. Mais um exemplo aqui, só que agora girada no sentido horário, no sentido negativo. Então, saímos do ponto A, chegamos até o ponto P, né? E ao traçar esse arco de circunferência, nós visualizamos aqui um ângulo interno de 45 graus. Como esse ângulo foi girado no sentido negativo, nós vamos anotar esse ângulo como menos 45 graus, ou em radiano, menos π sobre 4. Aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre arcos côngruos, também chamado de arcos congruentes, ou seja, arcos que têm a mesma medida, tá? Arcos côngruos, gente, são dois ou mais arcos de uma circunferência trigonométrica, quando possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Então, aqui nós temos 3 exemplos de arcos côngruos, tá? Esse primeiro exemplo aqui é 120 graus. 120 graus foi o primeiro que a gente viu lá no início, na slide anterior, né? De zero, passou um pouquinho aqui, ó, para o segundo quadrante, chegamos ao 120 ou 2π sobre 3, tá? Então, olha só, gente, só para deixar bem organizado algumas ideias. De zero até tocar o eixo X, a gente percorre 90 graus. Desse ponto do eixo X até tocar novamente no eixo Y, no eixo X, perdão, desse ponto de Y até esse ponto de X, mais 90 graus. Então, se nós sairmos do ponto A e chegarmos na outra extremidade, nós percorremos 180 graus, né? 90 mais 90. Se nós percorrermos mais 90, nós vamos chegar a 270. Saindo 270, percorrendo mais 90, a gente chega num arco de uma volta completa, que é 360 graus. Então, se eu percorrer só 120 graus, né, o equivalente dele é 2π sobre 3. No exemplo aqui do lado, nós estamos percorrendo 480 graus. Ué, como assim 480? Passou de 360, que é o nosso máximo? Isso mesmo, passa de 360. Então, 480, na realidade, a gente vai fazer 360,
que é uma volta, mais 120, né? Só para vocês observarem aqui as pontinhas, 480 graus é 360 mais 120 graus. Ou seja, para fazer 480, a gente sai do ponto A, faz uma volta completa, 360, depois anda mais 120 graus. E a gente para exatamente no mesmo ponto onde nós pararíamos se fosse apenas 120 graus. Por conta desse resultado final, né, onde esse ponto parou, eu digo que 480 é côngruo a 120. Tudo bem? Aqui não dá para enxergar bem nesse exemplo, mas é 840 graus, nesse exemplo 3 aqui. O 840 graus, a gente vai observar quantas vezes eu preciso fazer a volta completa para chegar no 840. Vamos lá fazer as nossas continhas aqui. Então, se eu fizer uma volta, eu percorro 360 graus. Se eu fizer mais uma volta, eu percorro 360 graus de novo. Vamos somar aqui 720 graus. Não é bem o que eu queria, 720 graus, mas está bem próximo de 840, tá? Então, se eu pegar mais 120 graus, vamos somar 840 graus. Então, a que conclusão nós chegamos? Que 840 graus ele equivale a 2 voltas mais 120 graus. Né? Então, para eu chegar a percorrer 840 graus, eu saio do ponto A, dou a primeira volta, 360. Percorro a segunda vez a volta completa, mais 360, que resulta em 720. Aí eu ando mais um pouquinho, ou seja, mais 120, e percorri então um total de 840 graus, que parou exatamente no mesmo ponto onde havia parado o exemplo 2 e também o exemplo 1. Todos eles são côngruos a 120, tá? Então, arcos côngruos são aqueles arcos que têm o mesmo início e mesmo ponto de final. Todo mundo começa no ponto A e está terminando no ponto P, da mesma forma. Então, eu tenho aqui 3 exemplos de arcos côngruos. Vamos agora resolver os exemplos lá da página 14. O R4 diz assim: escreva a primeira determinação positiva e a quantidade de voltas completas na circunferência dos arcos a seguir. Determine ainda a expressão geral da medida dos arcos côngruos a ele. Essa questão da expressão geral, nós vamos ver aqui no exemplo, tá? Então, a primeira determinação positiva e a quantidade de voltas a gente acabou de ver. Vamos iniciar pela letra A. 1450. Vamos entender esse valor, tá? Então, inicialmente, vamos ver quantas voltas quantas voltas completas, tá? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder. Para isso, eu vou fazer 1450 dividido por 360. Então, vamos lá. 1450 dividido por 360. Imagina que seja só 1400 e 3, né? 300. Eu faria um chute aqui de 4. E vamos fazer o teste, tá? 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 6 dá 24. Fica 4, sobe 2. E 4 vezes 3 dá 12. Mais aquele 2 ali, 14. E aí a gente faz a subtração para verificar o resto. Então, a gente tem aqui resto 10. 10 não é mais divisível por 360, porque ele é bem menor, tá? Eu não vou passar vírgula e continuar essa divisão, porque não é bem isso que eu quero, tá? Eu quero visualizar a parte inteira dessa minha resposta. Conclusão aqui, gente. 1400 tem 4 voltas completas dentro dele e 10 graus de sobra, tá?
Então, respondendo aqui a primeira pergunta, nós vamos esquematizar o seguinte. 1.450 equivale a 4 voltas, ou seja, 4 vezes 360 mais 10 graus. Tranquilo? O que vocês têm que ter em mente é que os arcos côncavos, né, essa partezinha que restou da nossa divisão, né, tirando a parte exata, restou aqui 10 graus. Toda vez que a gente fizer indefinidas vezes esse número de voltas e parar nos 10 graus, a gente ainda vai estar falando de um arco congruente a 1450. E agora, então, a gente vai responder essa segunda parte aqui do problema, a expressão geral. A expressão geral é uma maneira de dizer que toda vez que eu percorrer algo congruente a 10 graus, eu tenho o equivalente ali, então, a 1450. Então, essa é a minha segunda resposta, eu vou colocar assim, como congruente, né? 10 graus mais K vezes 360. Ou seja, tantas vezes quanto eu percorrer os 360, então o K é uma vez 360, duas vezes 360, três vezes 360, quatro vezes, que foi o caso aqui, né? 360 mais 10 graus. Isso é a minha expressão geral, tá? Então, essa aqui é a expressão geral que eu digo de todos os arcos côncavos a 1450. Estamos falando aqui, então, de uma resolução completamente em graus. Vamos agora falar da letra B, que é uma resolução em radiano, tá? Vamos aqui, então, perceber quantas voltas completas. Então, eu vou fazer 15π sobre 4 dividido por 2π. Eu vou fazer essa divisão em forma de fração, tá? Se vocês pensarem no 2π, ele também é uma fração, certo? E aqui eu tenho, na realidade, uma divisão de fração. Por que eu estou dividindo 2 por 2π, essa minha fração? Porque 15π sobre 4 está em radiano. E uma volta completa em radiano é dada por 2π. Então, aqui eu vou dividir o meu arco por 2π, porque eu quero saber quantas voltas completas esse meu arco tem. Tudo bem? Na divisão de fração, eu conservo a primeira, 15π sobre 4, e multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre 2π. Posso simplificar ali o π. Isso resulta em 15 sobre 8. Só que se nós fizermos a divisão de 15 por 8, né, nós vamos perceber que o 8 só cabe uma vez dentro do 15, ou seja, 15 dividido por 8 dá 1, com o resto, 7. Tá? Então, teve resto. Isso quer dizer, né, a princípio, que a gente só tem uma volta. 15π sobre 4 tem uma volta só. Vamos verificar o arco, né? Então, nós vamos fazer 15π sobre 4 agora, tirando essa volta, menos 2π, tá? Vejam bem se vocês acompanharam o meu raciocínio. Dentro do valor 15π sobre 4, eu fiz a divisão dele por 2π para saber quantas voltas isso vai dar. Então, nessa divisão de fração, eu chego numa possibilidade de divisão. Aí eu dividi 15 por 8 e percebi que eu só tinha um número inteiro, que é o meu número de voltas. Então, aqui eu tenho uma volta. Agora, eu vou tirar essa uma volta do meu resultado. Ou seja, eu vou escrever 15π sobre 4 menos uma volta, para saber quanto sobra. Tudo bem? Então, 15π sobre 4 menos 2π. O que eu estou vendo aqui? Uma subtração de duas frações com denominadores diferentes. O que a gente usa nesse caso? O MMC. O MMC entre 4 e 1 é o 4. Então, eu vou reescrever essa minha fração com o MMC. Reescrevo cada parte da minha fração com o 4. E o que eu faço com esse novo denominador? Eu vou primeiro dividir
e depois eu vou multiplicar. Então, vamos lá, e a gente vai reescrever as duas frações, tá? 4 dividido por 4 dá 1, e 1 vezes 15, 15. Então, aqui em cima eu vou escrever 15π. A mesma coisa eu vou fazer na segunda fração. 4 dividido por 1 dá 4. Vezes 2, 8. Então, aqui, 8π. Então, a nossa resposta será 15. Aqui o denominador eu permaneço, né? Porque eu já havia decidido ele pelo MMC. Quando eu tenho duas frações com denominadores iguais, eu conservo o denominador e vou resolver só aqui em cima, no numerador. Tudo bem? Então, 15π menos 8π, 7π. Então, a nossa resposta, 7π sobre 4. Então, nós temos uma volta mais 7π sobre 4. Respondemos a primeira questão. Agora vamos tratar do caso mais geral. 7π sobre 4 mais k vezes 2π. A gente sabe que em radiano eu vou percorrer 7π sobre 4, que é esse finalzinho aqui que eu estou aproveitando. 7π sobre 4, mais tantas voltas quanto eu queira, tá? Então, esse 2π aqui representa o número de voltas que eu queira dar. Então, cada vez que eu fizer o número de volta, mas parar em 7π sobre 4, eu vou ter um arco côngruo a 15π sobre 4. Tudo bem? Ainda sobre o exemplo aqui da letra B, quero acrescentar a informação de que não é natural, né, o nosso sentido positivo é o que a gente mais trabalha, tá? Convencionalmente. Como essa questão está mostrando aqui o sentido negativo, que é o sentido horário, nós poderíamos fazer a conversão para sentido positivo? Poderíamos. Em vez de trabalhar com o arco que ele deu, nós teríamos que trabalhar com o arco que ele não deu, tá? Vamos descobrir que ângulo é esse aqui, né? Como que nós saímos do ponto A e chegamos até o ponto B? Que ângulo é esse? Então, nós vamos fazer a seguinte continha. 360 menos 290, que dá 70 graus. Então, observando esses 70 graus, né? Ao percorrer 70 graus, a gente sai do ponto A e chega no ponto B, assim como está acontecendo aqui, tá? E aí a gente dá a nossa resposta. 70 graus mais K vezes 360. Também é uma maneira de dar a resposta aí dessa questão.